O milionário demitiu a babá, sem explicação, sem aviso, como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Mas ele não imaginava que, minutos depois, suas próprias filhas correriam atrás dela na rua. E o que elas disseram naquele momento mudaria tudo. A casa de Vicente Alvarenga era grande demais para o silêncio que abrigava. Não havia bagunça, nem vozes altas, nem passos correndo pelos corredores. Tudo estava sempre no lugar certo, no horário certo, do jeito certo. A organização impecável era quase uma regra invisível, imposta mais pelo hábito do que por palavras. Vicente gostava assim. Acordava cedo, descia as escadas com passos firmes, atravessava a sala ampla sem olhar para os lados e tomava o café sempre no mesmo lugar da mesa. O jornal vinha dobrado, o café forte, o dia previsível. Íris e Cecília já estavam acordadas quando ele aparecia, sentadas lado a lado, pequenas demais para aquela mesa grande demais. Comiam em silêncio, obedientes, como se tivessem aprendido muito cedo que não deviam ocupar espaço além do necessário. Íris, a mais velha, tinha os olhos atentos, observava tudo, falava pouco. Cecília, menor, imitava a irmã em quase tudo, como se aquela postura silenciosa fosse uma regra natural da casa. Quem quebrava essa rigidez invisível era Nádia. Não com barulho, não com exageros, mas com gestos quase imperceptíveis. Ela se aproximava por trás de Íris e ajeitava o cabelo da menina antes que a franja caísse nos olhos. Colocava o copo de Cecília um pouco mais perto quando percebia que a menina hesitava em pedir. Sabia exatamente quando cada uma já tinha comido o suficiente e quando só estava empurrando a comida pelo prato. "Come mais um pouquinho, Ceci", dizia baixo. "Só mais esse pedaço." Cecília obedecia sem reclamar. Vicente observava tudo à distância, de pé perto da bancada, checando mensagens no celular. Não interferia, não elogiava, não criticava. Aquilo simplesmente acontecia ao redor dele, como parte da engrenagem da casa. Para ele, Nádia cumpria bem o papel. Nada além disso. Depois do café, as meninas seguiam para a sala menor, onde ficavam durante a manhã. Nádia sentava-se no chão com elas, ajudando nos deveres, desenhando, ouvindo histórias que se repetiam dia após dia. Sabia exatamente qual música Cecília gostava antes de dormir. Sabia que Íris acordava à noite quando sonhava com a mãe, mesmo sem dizer nada. Sabia como acalmar uma sem assustar a outra. Essas coisas não estavam no contrato, mas aconteciam. Vicente passava pela porta da sala, via a cena e seguia adiante. No escritório, fechava a porta e mergulhava em reuniões, números, decisões que não admitiam erro. Quando pensava nas filhas, pensava em segurança, em estabilidade, em rotina, e acreditava, sinceramente, que estava fazendo tudo certo. No fim da tarde, ao descer novamente, encontrou Cecília sentada no sofá, abraçada a uma almofada, os olhos marejados. "O que foi?" perguntou direto. A menina olhou para Nádia antes de responder. "Nada", murmurou. Nádia se aproximou. "Ela está cansada", disse. "Hoje foi um dia mais longo." Vicente assentiu. "Tudo bem", respondeu. "Pode subir com elas mais cedo." Nádia levou as meninas para o quarto. Ajudou Cecília a colocar o pijama, arrumou a cama de Íris com cuidado extra, como fazia quando percebia que a menina estava mais quieta do que o normal. "Você quer que eu fique um pouco aqui?" perguntou baixo. Íris assentiu, sem olhar. Nádia sentou-se na beira da cama, até a respiração da menina ficar mais calma. Depois apagou a luz e saiu, fechando a porta com cuidado. Vicente observava tudo do corredor. "Elas se apegam demais", disse, sem levantar a voz. Nádia parou. "São crianças", respondeu com respeito. "Elas precisam de referência." Ele fez um gesto vago com a mão. "Precisam de pai.
corrigiu. O resto é apoio. Houve um silêncio breve. Claro, Sr. Vicente, Nádia disse. Ele virou-se para ela. Não confunda as coisas, completou. Você é funcionária, nada mais. A frase caiu entre eles como algo definitivo. Nádia assentiu. Eu sei, respondeu. E sabia mesmo. Nunca se colocou acima do que era. Nunca pediu mais do que lhe cabia. Nunca confundiu afeto com posse. Mas ainda assim, naquela noite, enquanto descia para o quarto de serviço, sentiu algo diferente. Um peso discreto, difícil de nomear. Vicente ficou no corredor por mais alguns segundos, ouvindo o silêncio da casa se acomodar novamente. Sentiu-se satisfeito. Tudo estava sob controle, ou era o que acreditava. No dia seguinte, acordou irritado. Pequenos detalhes o incomodavam. Um copo fora do lugar, um atraso mínimo. Uma sensação estranha de que algo não estava exatamente como deveria. Nada grave, mas constante. Nádia percebeu. Percebeu no tom mais seco, no olhar mais duro, no jeito como ele passou pelas meninas sem parar, sem tocar, sem perguntar. O papai tá bravo? Cecília perguntou baixinho. Nádia hesitou antes de responder. Não, meu amor, disse. Ele só está ocupado. Mas não tinha certeza. À tarde, Vicente chamou Nádia no escritório. Preciso falar com você, disse. O tom era neutro demais para ser tranquilo. Nádia entrou, fechando a porta atrás de si. Ele não ofereceu cadeira. Eu andei pensando, começou, e decidi fazer algumas mudanças. Ela esperou. Nada pessoal, completou. Apenas ajustes. Nádia sentiu o estômago apertar, mas manteve o rosto firme. Entendo, disse. Vicente respirou fundo como quem organiza uma decisão simples. Você está dispensada. A frase saiu sem emoção, sem explicação, sem espaço para perguntas. E naquele instante, algo começou a se mover naquela casa silenciosa. Algo que Vicente ainda não era capaz de perceber. Nádia não respondeu de imediato. Não porque não tivesse entendido, mas porque aquela frase, curta, seca, definitiva, parecia não combinar com o espaço em que foi dita. O escritório era grande, organizado, silencioso demais. Tudo ali parecia pensado para decisões importantes. Contratos, números, pessoas que entravam e saíam da vida de Vicente Alvarenga sem deixar marcas. Ela permaneceu de pé, com as mãos unidas à frente do corpo, postura profissional intacta. O senhor pode me explicar o motivo? Perguntou com cuidado. Vicente não se levantou. Girou levemente a cadeira, encarando a janela por alguns segundos antes de voltar o olhar para ela. Não é necessário, respondeu. A decisão já foi tomada. O tom não era agressivo, nem impaciente, era indiferente, e isso doía mais. Nádia assentiu devagar. Certo, disse. Quando o senhor prefere que eu organize minhas coisas? Hoje, respondeu ele sem hesitar. Quanto antes, melhor para evitar confusão. Confusão. A palavra ficou ecoando na cabeça dela. As meninas... Nádia começou. Eu converso com elas. Vicente interrompeu. Não se preocupe com isso. Ela sentiu o aperto no peito aumentar, mas não insistiu. Não levantou a voz. Não pediu reconsideração. Apenas assentiu novamente. Tudo bem, disse. Vou avisar quando terminar. Virou-se para sair. Nádia, Vicente chamou. Ela parou sem se virar. Quero deixar claro que isso não é uma avaliação negativa do seu trabalho, disse ele. Você sempre foi correta. Ela respirou fundo antes de responder. Eu entendo, Sr. Vicente, mas não entendia. Saiu do escritório com passos firmes, mesmo sentindo as pernas mais pesadas do que de costume. O corredor parecia mais longo. O silêncio da casa, mais espesso. Na sala, Iris estava sentada no chão, desenhando.
Cecília brincava com bonecos, murmurando palavras quase inaudíveis. As duas ergueram os olhos ao vê-la. Nádia, Íris chamou. Você demorou. Nádia forçou um sorriso. Eu estava resolvendo uma coisa, respondeu. Sentou-se ao lado delas, ajudando Cecília a vestir o casaco do boneco, como sempre fazia. As mãos tremiam levemente, mas ela controlou o gesto. Você vai embora hoje? Cecília perguntou de repente. A pergunta veio simples demais para ser coincidência. Nádia engoliu em seco. Por que você está perguntando isso? Devolveu. Porque o papai chamou você no escritório. Íris respondeu. E quando ele chama alguém lá, geralmente não é coisa boa. Nádia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vou conversar com vocês depois, disse. Tudo bem? As meninas assentiram, mas os olhos de Íris permaneceram atentos. Ela já tinha idade suficiente para sentir quando algo importante estava sendo escondido. Nádia levantou-se e foi até o quarto de serviço. Abriu o armário pequeno e começou a separar suas coisas com cuidado. Poucas roupas, um par de sapatos, um livro antigo que lia nos intervalos. Nada ali ocupava muito espaço. Ainda assim, cada objeto parecia mais pesado do que deveria. Enquanto dobrava uma blusa, ouviu passos no corredor. O som parou à porta. Nádia! Era Íris. Ela se virou. Pode entrar. Íris entrou devagar, observando o quarto com curiosidade silenciosa. Você vai voltar amanhã? Perguntou. Nádia respirou fundo. Não, meu amor, respondeu finalmente. Eu não vou mais trabalhar aqui. Íris ficou imóvel. Por quê? Às vezes, as coisas mudam, disse Nádia. E a gente não escolhe. Você fez alguma coisa errada? Cecília perguntou, surgindo atrás da irmã. Nádia se abaixou imediatamente, ficando à altura das duas. Não, respondeu firme. Eu nunca faria nada para machucar vocês. Cecília abraçou o pescoço dela com força. Então, não vai, disse. Fica. Nádia fechou os olhos por um instante. Eu queria poder, murmurou. Íris observava tudo em silêncio, o rosto sério demais para a idade. Foi o papai? Perguntou. Nádia hesitou. Isso não importa agora, respondeu. O que importa é que vocês fiquem bem. Íris se afastou um pouco. Mas você é quem fica com a gente, disse. Quem escuta, quem sabe quando a Ceci chora de noite. A frase foi simples e devastadora. Nádia sentiu o nó na garganta apertar, mas não chorou. Não ali, não na frente delas. Vocês são fortes, disse. Muito mais do que imaginam. A gente não quer ser forte, Cecília disse, chorando. A gente quer você. Nesse momento, passos firmes ecoaram pelo corredor. Vicente apareceu à porta. O que está acontecendo aqui? Perguntou. As meninas se viraram imediatamente. Você mandou ela embora, Íris disse sem rodeios. Vicente franziu a testa. Não é assunto para vocês, respondeu. Voltem para a sala. É sim, Íris insistiu. Ela mora aqui com a gente. Ela trabalha aqui, corrigiu ele. Não mais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cecília começou a chorar de verdade agora, agarrada à roupa de Nádia. Não faz isso, pediu entre soluços. Vicente desviou o olhar. Nádia, disse, em tom definitivo. Termine o que precisa e vá. Ela assentiu. Vamos, meninas, disse com doçura. O papai está certo. Eu preciso arrumar minhas coisas. Íris não se mexeu. Ela não vai voltar, murmurou. Nádia sentiu o impacto daquelas palavras mais do que qualquer ordem. E naquele instante teve certeza de uma coisa. Para aquelas meninas, aquilo não era uma demissão. Era uma perda. O café da manhã do dia seguinte foi diferente. Não porque algo estivesse fora do lugar. Tudo estava exatamente como sempre.
A mesa posta, os copos alinhados, o pão cortado da mesma forma. Mas havia um silêncio novo ali. Um silêncio pesado, que não vinha da disciplina da casa, e sim da ausência. Nádia não desceu. Íris percebeu primeiro. Olhou para a escada 2 vezes antes de se sentar, depois para a cozinha, depois para o corredor. Ela ainda está dormindo? Perguntou por fim. Vicente dobrou o jornal com precisão. Ela não trabalha mais aqui, respondeu, sem levantar os olhos. A frase caiu como um objeto quebrando no chão. Cecília franziu a testa. Mas ela sempre desce, disse. Ela ajuda a passar geleia. Vicente bebeu o café. Isso mudou. Íris permaneceu em silêncio, observando o pai. Não havia raiva no rosto dele, nem dúvida, apenas a mesma firmeza que usava para tudo. Aquilo assustava mais do que gritos. Quando ela volta? Cecília perguntou. Vicente apoiou a xícara no pires. Ela não volta. A menina ficou parada por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o significado exato daquelas palavras. Depois, lentamente, empurrou o prato para longe. Não tô com fome, murmurou. Íris também não tocou na comida. Vicente percebeu, mas não comentou. Não insistiu. Para ele, aquilo era apenas uma reação passageira. Crianças se adaptam, sempre se adaptam. Ou era o que acreditava. Ao longo do dia, a casa seguiu funcionando, mas de forma estranha. Íris passou horas sentada no sofá, olhando para o nada. Cecília arrastava um boneco pelo chão, mas sem o entusiasmo de antes. Nenhuma das duas pediu ajuda, nenhuma chamou pelo nome de Nádia em voz alta. Chamaram em silêncio. Vicente tentou manter a rotina. Ligou para o escritório, atendeu reuniões. Resolveu pendências. No meio da tarde passou pela sala e viu Cecília encolhida no sofá, abraçando uma almofada. "O que foi agora?" perguntou. "Nada", ela respondeu com a voz fraca. Ele assentiu e seguiu. No fim da tarde, subiu até o quarto de serviço. A porta estava aberta, o armário vazio, a cama arrumada demais. Sobre a cômoda, apenas um bilhete dobrado. Vicente pegou o papel. "Obrigada pela oportunidade. Desejo que as meninas fiquem bem. Nada mais. Sem acusações. Sem explicações. Sem pedidos." Ele sentiu um incômodo estranho no peito, mas afastou a sensação. Não tinha feito nada de errado. Era uma decisão administrativa, necessária, lógica. Desceu as escadas com o papel ainda na mão. Na sala, Íris observava tudo. Ela foi embora, disse sem perguntar. Vicente assentiu. "Sim." "De verdade", completou a menina. Ele respirou fundo. "Sim, Íris." Cecília começou a chorar naquele instante. Um choro contido, sem gritos. As lágrimas escorriam em silêncio, como se ela não quisesse incomodar. "Para com isso", Vicente disse com o tom mais duro do que pretendia. "Não é o fim do mundo." Íris levantou-se devagar. "Para você não é", respondeu. A frase o pegou de surpresa. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. "Ela ficava quando você saía", Íris disse. "Ela ficava quando a gente tinha medo. Ela ficava quando a mamãe morreu." O nome da mãe pairou no ar como algo proibido. Vicente fechou o rosto. "Já chega", disse. "Não misture as coisas." Íris o encarou, os olhos cheios, mas firmes. "Você não entendeu nada." Virou-se e subiu para o quarto. Cecília a seguiu, arrastando os pés. Mais tarde, enquanto Vicente falava ao telefone no escritório, ouviu um barulho no andar de cima. Passos, correria leve, portas se abrindo e fechando. "Cecília!" chamou. Não houve resposta. Subiu as escadas rapidamente. O quarto das meninas estava vazio. As camas desarrumadas, o armário aberto. Uma mochila pequena fora do lugar. O coração de Vicente acelerou.
Desceu correndo e encontrou a porta da frente entreaberta. Saiu para a rua. O céu começava a escurecer. O movimento era maior, pessoas indo e vindo. E então ele viu. Nádia, alguns metros à frente, puxava uma mala simples. Não olhava para trás. Caminhava com passos firmes, como quem decidiu não hesitar. Ela passara na mansão para buscar o resto das coisas que faltavam. Tentou passar despercebida, mas as crianças a viram. Iris e Cecília corriam em direção a ela. Nádia! Cecília gritava chorando. Espera! Iris chamava. Vicente congelou por um segundo, depois correu. Meninas! Gritou. Voltem aqui! Mas elas não ouviram, ou não quiseram ouvir. As malas pararam no meio da calçada quando Cecília se jogou nos braços de Nádia. Iris abraçou as pernas dela, desesperada. Não vai, Cecília chorava. Por favor. Nádia ficou imóvel, respirava com dificuldade agora. Eu preciso ir, disse com a voz baixa. Vocês sabem disso. Você é nossa casa, Iris disse entre lágrimas. A frase atravessou a rua inteira. Vicente chegou ofegante, parando a poucos passos da cena. Não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. As malas estavam no chão. As meninas choravam. Nádia segurava as duas com cuidado, sem apertar demais, sem se impor. E pela primeira vez desde a morte da esposa, Vicente percebeu algo com clareza dolorosa. Ele tinha perdido o controle. E não era sobre dinheiro, nem autoridade, nem decisões frias, era sobre vínculo. E ele nunca tinha aprendido a lidar com isso. O choro de Cecília cortava a rua como um som fora do lugar. Não era escandaloso, não era exagerado. Era um choro pequeno, desesperado, daqueles que vêm quando a criança entende que algo essencial está sendo arrancado e não sabe como impedir. Iris mantinha os braços presos às pernas de Nádia, com força. Não gritava, não implorava, apenas se agarrava, como se soltar fosse uma escolha impossível. Por favor, Cecília repetia, com o rosto enterrado no casaco da babá. Não vai. Nádia respirava fundo, tentando manter o controle. As mãos pousadas com cuidado nos ombros das meninas, sem apertar demais, sem dramatizar, sem prometer o que não podia cumprir. Eu preciso ir, disse mais uma vez. Vocês sabem disso. Mas Cecília não sabia. Iris sabia um pouco mais, e isso doía ainda mais. Vicente chegou a poucos passos de distância. O peito subia e descia rápido. O paletó estava torto. O cabelo desalinhado. Ele nunca corria. Nunca precisava correr. Tudo sempre o esperava. Agora não. Algumas pessoas na calçada diminuíram o passo. Um carro reduziu a velocidade. Olhares curiosos começaram a se formar. Meninas, Vicente tentou dizer. Iris virou o rosto para ele. Os olhos estavam vermelhos. Não havia raiva ali. Havia acusação. Você mandou ela embora, disse. A frase saiu simples, direta, irrefutável. Vicente abriu a boca, mas não respondeu. Você disse que ela era só funcionária, continuou Iris, mas ela ficou quando você não estava. Cecília levantou o rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela cantava para eu dormir, disse. Quando eu tinha medo. Nádia fechou os olhos por um instante. Aquilo não fazia parte do plano dela. Nunca quis ser o centro de nada. Nunca quis disputar espaço. Só fez o que precisava ser feito. Todos os dias, em silêncio. Eu não posso ficar, disse, com a voz mais firme agora. Não desse jeito. Vicente deu um passo à frente. Voltem para casa, disse às filhas, tentando recuperar o tom de comando. Iris balançou a cabeça. Aquela casa não é casa sem ela. As palavras acertaram onde ele não tinha proteção. Isso é absurdo, respondeu mais alto do que queria. Vamos resolver isso como adultos. Você não resolveu, Iris rebateu. Você mandou embora. O silêncio se espalhou. Nádia se ajoelhou lentamente, ficando na altura das meninas.
Escutem, disse com cuidado. Vocês não fizeram nada errado, mas eu preciso ir agora. A gente vai com você, Cecília disse rápido. Vicente sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não, respondeu imediatamente. Vocês não vão. Então não deixa ela ir, Cecília implorou, olhando para o pai. Aquela frase, simples, curta, irreversível. Vicente olhou ao redor, para a rua, para as pessoas, para as malas no chão, para as filhas agarradas à única pessoa que tinha ficado quando tudo desmoronou. Ele percebeu, tarde demais, que nunca tinha perguntado como elas se sentiam, nunca tinha perguntado o que elas precisavam. Nádia, ele disse, com a voz mais baixa agora. Ela ergueu os olhos. Eu não demiti você por nada, ele continuou. Eu só achei que estava perdendo o controle. Ela assentiu devagar. E perdeu, respondeu, sem agressividade. Não por minha causa, mas porque tentou controlar o que não funciona assim. Cecília segurava o casaco dela com tanta força que os dedos estavam brancos. Você vai esquecer da gente? Perguntou. Nádia engoliu em seco. Não, respondeu. Mas lembrar não é o mesmo que ficar. Iris soltou uma das mãos e segurou o braço do pai. Você não sabe cuidar, disse com a voz quebrada. Ela sabe. A frase não foi um ataque, foi um pedido. Vicente sentiu os olhos arderem. Aquilo não acontecia há anos, desde o hospital, desde o dia em que assinou papéis enquanto a esposa dormia pela última vez. Ele sempre acreditou que proteger era decidir sozinho. Ali, entendeu que estava errado. Entrem no carro, disse para as filhas, com a voz falhando. Não, Cecília respondeu. Iris também balançou a cabeça. Então... Vicente parou, respirou fundo. Então eu fico aqui. As palavras pareceram estranhas na própria boca. As meninas o olharam confusas. A gente conversa, ele disse agora para Nádia. Sem grito, sem ordem, sem dinheiro. Ela hesitou. Não por orgulho, por dignidade. Aqui não é lugar para isso, disse. Vicente assentiu. Eu sei, respondeu. Mas é onde eu perdi tudo. Talvez seja onde eu precise aprender alguma coisa. O trânsito voltou a fluir. As pessoas seguiram, a rua retomou o ritmo, mas, naquele pequeno espaço entre a calçada e as malas no chão, algo tinha mudado. Cecília soltou o casaco de Nádia lentamente. Você não vai embora agora? Perguntou. Nádia olhou para Vicente. Ele sustentou o olhar. Não agora, ela respondeu. As meninas respiraram ainda chorando, mas aliviadas. Vicente abaixou-se devagar, ficando à altura delas. Eu errei, disse com dificuldade. E eu não sei cuidar direito. Iris observou o pai com atenção. Então aprende, disse. Não havia desafio naquela frase. Havia esperança. Nádia se levantou e puxou as malas para perto. Isso não significa que tudo está resolvido, disse. Eu sei, Vicente respondeu. Mas significa que eu parei de fingir. O silêncio que veio depois não foi pesado, foi necessário. O caminho de volta para casa foi silencioso. Vicente dirigia com as duas mãos firmes no volante, os olhos presos na rua, mas a mente distante. No banco de trás, Cecília dormia abraçada ao casaco de Nádia, como se aquele pedaço de tecido fosse uma garantia de permanência. Iris permanecia acordada, olhando pela janela, atenta demais para alguém da idade dela. Nádia seguia no banco da frente, em silêncio. Não era um silêncio confortável. Era o tipo que existe quando ainda não se sabe se o chão é firme. Ao entrarem na garagem, Vicente desligou o carro, mas ninguém desceu imediatamente. Vocês vão subir primeiro, ele disse às filhas por fim. Iris olhou para Nádia antes de abrir a porta. Ela vem? Perguntou. Vicente hesitou. Vai, respondeu. Mas a gente precisa conversar. As meninas entraram.
O som dos passos pequenos ecoou pela casa grande demais para duas crianças. Quando a porta da sala se fechou atrás delas, o silêncio ficou mais pesado. Eu não quis machucar ninguém, Vicente começou sem olhar diretamente para Nádia. Mas machucou, ela respondeu sem elevar a voz. Ele assentiu. Eu achei que estava protegendo minhas filhas, continuou. Achei que manter distância era mais seguro. Nádia cruzou os braços, mas não em defesa, em contenção. Seguro para quem? Perguntou. Vicente não respondeu de imediato. Você não viu quando elas pararam de comer, ela disse. Nem quando começaram a acordar de madrugada. Você não estava lá quando a Cecília pedia à mãe no escuro. Nem quando a Iris fingia que estava tudo bem para não te preocupar. Ele fechou os olhos por um instante. Eu trabalho o dia inteiro para dar tudo para elas, respondeu na defensiva. Dar não é o mesmo que ficar, Nádia rebateu. A frase foi dita com firmeza, mas sem agressividade. Como quem já repetiu isso muitas vezes para si mesma. Vicente passou a mão pelo rosto. Você ultrapassou limites, disse, tentando recuperar algum controle. Criou vínculo demais. Nádia o encarou. Elas já tinham perdido a mãe, respondeu. O vínculo já estava quebrado. Eu só fiquei. O peso daquela palavra caiu devagar. Ficar. Vicente se levantou e começou a andar pela sala, inquieto. Você não entende, disse. Toda vez que eu olho para elas, eu vejo o que perdi e fico com medo de perder de novo. Então você prefere não se apegar, Nádia concluiu. Prefiro não sofrer, ele respondeu. Ela respirou fundo. E acha que elas não sofrem? O silêncio se estendeu. Hoje, na rua, Vicente retomou. Quando elas correram atrás de você, a voz falhou levemente. Eu nunca vi aquele olhar nelas. Porque você não estava olhando? Nádia respondeu com suavidade cruel. Ele parou. Você não entendeu nada, ela continuou. Não é sobre mim. Nunca foi. É sobre elas. Vicente apoiou as mãos no encosto do sofá. Elas me culparam, disse quase num sussurro. Não, Nádia corrigiu. Elas confiaram em você. Pela primeira vez em muito tempo. Ele ergueu os olhos, confuso. Criança não confronta quem não espera resposta, ela explicou. Elas falaram porque ainda acreditam que você pode ouvir. O som de passos leves interrompeu a conversa. Iris apareceu no corredor. A Cecília acordou, disse. Ela tá chamando. Vicente respirou fundo. Eu vou, disse. Antes que pudesse sair, Nádia falou. Deixa eu ir junto. Ele hesitou. Depois assentiu. No quarto, Cecília estava sentada na cama, os olhos marejados. Você vai embora de novo? Perguntou assim que viu Nádia. Não agora, ela respondeu, sentando-se ao lado dela. Estou aqui. Cecília se deitou, puxando a coberta até o queixo. Quando a mamãe foi embora, disse baixinho, você ficou. Vicente sentiu o impacto daquela frase como um golpe físico. Eu estava aqui também, disse quase automaticamente. Cecília abriu os olhos, mas você não ficava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Iris observava o pai com atenção, como quem espera uma decisão importante. Vicente se sentou na beira da cama, sem saber exatamente o que fazer com as mãos. Eu não sei cuidar, admitiu finalmente. Eu sei resolver problemas. Cuidar é diferente. Nádia observou aquela cena sem interferir. Não era o momento de ensinar, era o momento de deixar cair. Eu achei que mandar você embora resolveria, ele disse, olhando para ela agora. Achei que tudo voltaria ao controle. Controle não é cuidado, Nádia respondeu. Cecília estendeu a mão e segurou a do pai. Fica, pediu. Não era ordem, não era chantagem. Era necessidade. Vicente fechou os olhos por um segundo. Eu fico, disse. Não como promessa, como tentativa.
Íris respirou aliviada. Nádia se levantou lentamente. Isso não muda tudo, disse. Nem apaga o que aconteceu. Eu sei, Vicente respondeu, mas eu preciso aprender. Se não por mim, por elas. Ela assentiu. Então começa escutando, respondeu. Não mandando, não decidindo sozinho. Ele concordou. No corredor, enquanto as meninas se acomodavam para dormir, Vicente ficou parado, observando Nádia ajeitar a coberta, apagar a luz no ponto certo, sair sem fazer barulho. Era ali que ele nunca tinha estado. E talvez fosse ali que tudo começasse. A casa parecia maior naquela noite. Não fisicamente, mas no vazio, nos espaços entre um som e outro, no eco dos próprios passos de Vicente pelo corredor. As meninas finalmente dormiam. Não um sono tranquilo, mas o tipo de descanso cansado que vem depois de uma descarga emocional forte demais para corpos tão pequenos. Vicente passou pela porta do quarto delas 2 vezes antes de entrar. Observou Cecília abraçada ao travesseiro, o polegar perto da boca. Íris dormia de lado, o rosto sério até adormecida, sempre vigilante, sempre adulta cedo demais. Ele fechou a porta com cuidado, desceu as escadas sem acender a luz. Nádia estava na cozinha, lavando a própria caneca. Não precisava estar ali, não precisava fazer aquilo, mas fazia, como sempre fez, cuidando do que parecia pequeno demais para ser notado. Vicente encostou no batente da porta e ficou ali, sem anunciar presença. Foi ali que percebeu algo simples e desconcertante. Ele não sabia como começar, não sabia pedir desculpas sem parecer patrão, não sabia agradecer sem parecer superior, não sabia falar sem tentar controlar, e pela primeira vez isso o deixou desconfortável. Sentou-se à mesa sem dizer nada. O silêncio entre eles não era hostil, era denso, carregado de coisas não ditas que já tinham sido sentidas demais para precisar de palavras. Vicente apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. A imagem das filhas correndo na rua voltava como um golpe repetido. O som das malas caindo no chão. O desespero nos olhos delas. Não havia sido birra. Não havia sido drama infantil. Tinha sido medo real. Medo de perder mais alguém. Ele sempre acreditou que proteger era antecipar perdas, evitar vínculos, manter distância emocional. Cresceu assim, aprendeu assim, sobreviveu assim. Mas aquilo tinha sido diferente. Nádia terminou de lavar a caneca e a colocou no escorredor. Não olhou para ele, não se ofereceu para conversar, não se explicou, não pediu nada. E foi exatamente isso que desmontou Vicente. Eu não sei cuidar, pensou antes mesmo de admitir em voz alta. Ele sabia pagar contas, resolver problemas, tomar decisões difíceis, sabia negociar contratos e encerrar relações com eficiência cirúrgica, mas não sabia ficar. Não sabia sentar ao lado de uma criança que chora sem tentar consertar o choro. Não sabia ouvir sem responder. Não sabia aceitar que algumas dores não se resolvem, se acompanham. Levantou-se e caminhou até a janela da cozinha. Olhou para fora, a rua silenciosa, o portão fechado, tudo sob controle, menos ele. Na memória, voltou à noite em que a esposa morreu, o hospital, o cheiro forte, as mãos frias, o silêncio depois. Lembrou-se de ter decidido ali, sem perceber, que nunca mais permitiria que alguém o desmontasse daquele jeito. Construiu muros, chamou de disciplina, chamou de proteção. Agora via as rachaduras. As filhas não precisavam de um homem forte o tempo todo. Precisavam de alguém que ficasse quando era difícil. Alguém que não sumisse emocionalmente. E ele tinha falhado. Vicente voltou a sentar-se, não olhou para Nádia, olhou para as próprias mãos. Eu confundi controle com cuidado, admitiu finalmente. Nádia continuou em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aquela admissão não pedia resposta, pedia consequência.
Ele respirou fundo. Eu achei que, mantendo distância, ninguém se machucaria. Uma pausa. Eu estava errado. Nádia se virou então. O olhar não era de triunfo, nem de alívio. Era cauteloso, adulto, ciente de que palavras bonitas não sustentam mudanças reais. Vicente sentiu isso. Eu não estou pedindo que você fique, continuou com esforço. Não desse jeito, não como antes. Ela cruzou os braços, atenta. Ele engoliu em seco. Eu preciso aprender. E não sei se sei fazer isso sozinho. Era a primeira vez que ele se colocava abaixo da própria imagem. Não como empresário, não como pai provedor, mas como alguém em falta. Nádia observou aquele homem por alguns segundos. Viu algo que nunca tinha visto antes ali. Vulnerabilidade sem defesa. Eu não sou solução, disse com calma, nem substituta de ninguém. Vicente assentiu. Eu sei, respondeu, e não quero isso. O silêncio voltou. Diferente agora, menos pesado. Nádia respirou fundo. Eu fico se for claro, disse. Se houver limites, respeito, presença real, não promessa vazia. Vicente levantou os olhos. Eu posso errar, ela continuou. E você também. Mas não vou aceitar ser descartável de novo. Ele assentiu sem hesitar. Nem eu, respondeu com honestidade. Naquela noite, Vicente não dormiu. Ficou no quarto das filhas por um tempo, sentado na poltrona. Observou a respiração delas. O movimento pequeno dos peitos subindo e descendo, coisas simples que sempre estiveram ali e que ele nunca tinha realmente visto. Percebeu, com uma clareza dolorosa, que cuidar não era uma habilidade que se compra. É algo que se aprende ficando. E ele estava começando do ponto mais difícil, admitindo que não sabia. O dia amanheceu diferente na casa de Vicente Alvarenga. Não houve correria. Não houve ordens curtas ecoando pelos corredores. O café foi preparado sem pressa. A mesa, antes grande demais para poucas pessoas, agora parecia ocupada de um jeito mais humano. Íris e Cecília comeram em silêncio, mas não era o silêncio pesado dos dias anteriores. Era um silêncio atento, de observação. As duas percebiam tudo. Vicente estava ali, de verdade. Não apenas fisicamente, como tantas outras vezes, mas inteiro. Olhando, esperando, sem controlar cada gesto. Nádia desceu mais tarde, não com pressa, não tentando se fazer invisível. Caminhou pela casa com a postura de quem decidiu ficar, mas não se anular. Vicente observou isso. E pela primeira vez, não sentiu necessidade de reafirmar poder. Após o café, as meninas foram para o quarto, não para serem entretidas, mas porque precisavam de espaço para processar. Íris fechou a porta com cuidado, protegendo a irmã mais nova. Um gesto pequeno, repetido tantas vezes que já parecia parte da personalidade dela. Vicente e Nádia ficaram na sala. A mesma sala onde tudo sempre foi organizado demais, limpo demais, impessoal demais. Vicente não se sentou na poltrona habitual. Escolheu o sofá. Um detalhe quase imperceptível, mas significativo. Não estava ali como chefe, nem como dono da casa. Estava ali como alguém que precisava dizer algo sem se esconder atrás do cargo. Ele respirou fundo antes de falar. Não por ensaio, mas por respeito. Ontem eu tentei explicar, disse com a voz controlada. Hoje eu quero deixar claro. Nádia manteve o olhar firme, não defensivo, atento. Eu não estou te pedindo para voltar como funcionária, continuou, nem como alguém que preenche um vazio. Ele fez uma pausa. Eu estou te convidando a permanecer com dignidade. A palavra ficou no ar. Dignidade, não salário, não favor, não gratidão performática, dignidade. Eu errei, disse ele sem rodeios.
E errei feio, não porque demiti, mas porque desconsiderei tudo o que você construiu com as meninas. Nádia sentiu o peso daquela frase. Não era comum ouvir reconhecimento verdadeiro vindo de alguém como ele. Eu transformei presença em função, Vicente continuou, e tratei vínculo como algo substituível. Ele não pediu desculpas de forma grandiosa, não dramatizou, apenas reconheceu. Se você decidir ir embora, eu vou respeitar, disse. Não vou tentar convencer, não vou usar as meninas, não vou insistir. Isso importava. Mas se você decidir ficar... Ele hesitou por um instante. Não será como antes. Levantou-se e caminhou até a estante. Pegou um envelope simples. Não o estendeu imediatamente. Colocou sobre a mesa entre eles, sem empurrar. Aqui estão novas condições, explicou. Jornada clara, limites definidos, espaço de decisão, autonomia. Nádia não abriu o envelope. Não é um pedido, ele reforçou. É uma correção. Ela observou o homem à sua frente. Não o milionário, não o viúvo fechado, mas alguém em reconstrução. Alguém que havia sido confrontado pelas próprias filhas e não desviou. Eu não fico por dinheiro, disse ela com calma. Eu sei, respondeu Vicente. É por isso que não comecei por aí. Silêncio. Do corredor, ouviu-se o som leve de passos. Cecília apareceu primeiro, segurando a barra da camiseta da irmã. Iris veio logo atrás. As duas pararam incertas. Vicente virou-se imediatamente. Vocês podem ficar, disse sem rigidez. A conversa é de adultos, mas não é segredo. As meninas se aproximaram devagar. Sentaram-se no tapete perto o suficiente para ouvir, longe o bastante para não interferir. Nádia sentiu o gesto. Ele não as excluía mais. Eu não vou prometer ser diferente da noite para o dia, Vicente continuou, mas eu vou ficar, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando eu errar. Iris levantou os olhos. Ela não sorriu, não comemorou, apenas observou. Crianças sabem quando um adulto está falando de verdade. A casa precisa mudar, ele completou. Não de lugar, de jeito. Nádia respirou fundo. Eu aceito ficar, disse finalmente. Mas não como alguém que segura tudo sozinha. Vicente assentiu. Nem eu quero isso. Ela abriu o envelope com calma. Leu sem pressa. Fechou novamente. Não vou decidir agora, avisou. Tudo bem, ele respondeu. A decisão é sua. As meninas se aproximaram mais. Cecília encostou a cabeça na perna de Nádia. Iris sentou-se ao lado dela, em silêncio. Vicente observou a cena sem intervir. Ali, diante dele, estava a prova mais clara de tudo o que tinha ignorado por tanto tempo. Vínculos não se decretam, eles se constroem ficando. Quando Nádia se levantou para ir ao quarto, as meninas foram junto. Não porque foram chamadas, mas porque escolheram. Vicente ficou sozinho na sala por alguns minutos. Não sentiu vazio. Sentiu responsabilidade. E pela primeira vez, isso não pareceu um peso impossível. Pareceu um começo. A casa de Vicente Alvarenga não mudou de endereço. Os corredores continuavam longos demais. As paredes, altas demais. Os móveis, caros demais para uma família tão pequena. Mas algo essencial havia se deslocado ali dentro. E não tinha a ver com arquitetura. Tinha a ver com presença. Na semana seguinte ao episódio da rua, nada aconteceu de forma grandiosa. Nenhuma decisão foi anunciada. Nenhum gesto simbólico foi exibido como redenção. A vida simplesmente voltou a andar, mais devagar, mais consciente. Vicente passou a chegar mais cedo, não para fiscalizar, para estar. Sentava-se no chão do quarto das filhas enquanto elas desenhavam. Ouvia histórias desconexas, não interrompia, não corrigia. Descobriu que o silêncio delas não era maturidade, era adaptação.
E adaptação, ele entendeu tarde demais, também cansa. Íris voltou a falar mais. Não muito, mas o suficiente para que a casa deixasse de parecer um museu. Cecília passou a dormir a noite inteira. O medo noturno, que ninguém tinha percebido direito, foi diminuindo quando ela passou a saber que alguém ficaria ali até ela fechar os olhos. Nádia observava tudo com cuidado. Não como funcionária avaliando o patrão, mas como alguém que sabia que vínculos verdadeiros não se mantêm apenas por promessas. Ela continuou ali, mas diferente. Não se antecipava mais a tudo. Não preenchia todos os vazios, não se anulava para manter a ordem. Quando precisava sair, saía. Quando precisava descansar, descansava. E aos poucos, Vicente percebeu algo que nunca tinha aprendido. Cuidar não é controlar, é sustentar. As meninas perceberam primeiro. Íris passou a chamar o pai quando tinha dúvida. Não por obrigação, mas por confiança recém-construída. Cecília parou de correr atrás de Nádia em pânico sempre que ela desaparecia por alguns minutos. Sabia que ela voltaria. Sabia que o pai também ficaria. A casa respirava. Nádia ainda não tinha dado uma resposta definitiva, e isso não era um problema. Vicente aprendeu a respeitar o tempo dela. Aprendeu que decisões importantes não se arrancam, se esperam. Em uma tarde comum, enquanto as meninas brincavam no quintal, Vicente observava pela janela. Cecília empurrava Íris no balanço improvisado. As duas riam. Um riso simples, sem medo de ser interrompido. Vicente sentiu o peso daquela imagem. Não porque fosse extraordinária, mas porque não tinha preço. Ele se deu conta de que, durante anos, acreditou que proteger as filhas significava manter tudo sob controle. Mas o controle tinha criado distância, silêncio, uma casa organizada demais para comportar sentimentos. A demissão de Nádia não tinha sido um erro isolado. Tinha sido o reflexo de um homem que confundiu eficiência com cuidado, autoridade com presença, função com afeto. Naquela noite, Nádia sentou-se à mesa depois do jantar. Não anunciou nada, não dramatizou. Apenas disse que ficaria, mas não como antes. Ela ficaria enquanto houvesse respeito, enquanto houvesse espaço, enquanto o cuidado fosse compartilhado. Vicente não respondeu com promessas, apenas assentiu. Sabia que aquele acordo era frágil e exatamente por isso verdadeiro. As semanas seguintes confirmaram a mudança. Vicente passou a acompanhar as filhas na escola, não todos os dias, mas o suficiente para que elas soubessem que ele estava ali. Errou. Chegou atrasado. Esqueceu compromissos, pediu desculpas, e isso, para Íris e Cecília, significou mais do que qualquer perfeição. Nádia retomou sua rotina com dignidade. Não era mais invisível, não era mais apenas a babá. Tinha voz, tinha limites e, principalmente, tinha escolha. A casa não virou um conto de fadas. Virou algo melhor. Virou real. Em uma manhã comum, Cecília se aproximou de Vicente enquanto ele lia no sofá. "Você vai ficar?" perguntou, sem olhar para ele. Vicente fechou o livro. "Vou." Ela assentiu e voltou a brincar. Era simples assim. No fim daquele dia, Vicente observou Nádia subir as escadas com as meninas. Íris falava algo animada. Cecília segurava a mão dela. Nádia ouvia. Não corrigia. Apenas acompanhava. Ele entendeu então o que realmente tinha mudado tudo. Não foi a corrida na rua. Não foram as malas no chão. Não foi o choque público. Foi o momento em que ele parou de se esconder atrás do papel de provedor e começou a assumir o papel de pai. Pessoas não são substituíveis. Presenças não se compram. E crianças sabem exatamente quem fica. Algumas casas são grandes demais para esconder ausências. E alguns silêncios só existem porque ninguém teve coragem de ficar. Vicente ficou. E isso mudou tudo. Vicente Alvarenga passou anos acreditando que ser pai
era garantir tudo: a melhor casa, as melhores escolas, a segurança que o dinheiro podia comprar. Ele acreditou que presença era sinônimo de provisão, que silêncio era sinal de ordem, que crianças quietas eram crianças bem cuidadas. Mas aquela noite revelou algo que ele nunca teve coragem de enxergar. Iris e Cecília não choraram quando perderam conforto. Choraram quando perderam vínculo. Não correram atrás de dinheiro, correram atrás de quem ficava. Porque crianças não se apegam a cargos, funções ou salários. Elas se apegam a gestos repetidos, a quem conhece seus medos, a quem permanece quando ninguém está olhando. Nádia nunca foi só a babá. Ela foi quem ficou quando a mãe não pôde mais ficar. Foi quem segurou mãos pequenas em noites longas. Quem percebeu silêncios que ninguém quis ouvir. Quem sustentou uma rotina emocional enquanto o mundo exigia apenas eficiência. E quando foi dispensada como se fosse substituível, as crianças fizeram o que os adultos já tinham desaprendido a fazer. Reagiram com verdade. Aquela corrida na rua não foi rebeldia, foi desespero. Foi o medo infantil de perder de novo alguém que importa. E naquele momento, Vicente foi obrigado a encarar algo maior do que o próprio orgulho. Ele não tinha demitido uma funcionária. Tinha arrancado das filhas o último ponto de estabilidade emocional que elas tinham. O que mudou tudo não foi o dinheiro que ele podia oferecer, nem o poder que ele sempre teve. Foi a escolha de ficar. Ficar mesmo sem saber como. Ficar mesmo errando. Ficar sem controlar tudo. Ficar vulnerável. Porque amar não é mandar, cuidar não é substituir, e autoridade sem afeto só produz silêncio. Vicente entendeu que algumas pessoas não entram na nossa vida para cumprir função. Entram para sustentar partes que nós não conseguimos sustentar sozinhos. E que demitir alguém pode ser fácil. Difícil é admitir que se errou. Difícil é aprender a cuidar depois de tanto tempo se escondendo atrás do controle. No fim, a casa continuou grande, mas deixou de ser vazia. As meninas voltaram a rir. Nádia voltou a escolher e Vicente voltou a aprender. Não como patrão, mas como pai. Porque pessoas não são descartáveis. Crianças sabem quem fica. E amor nunca obedeceu hierarquia. Às vezes, o que muda tudo não é quem vai embora. É quem finalmente decide permanecer. E agora eu quero saber de você. Se alguém que cuida dos seus filhos todos os dias simplesmente fosse embora amanhã, você acha que eles sentiriam falta? Você já viu uma criança se apegar mais a quem fica do que a quem manda? E me diz uma coisa com sinceridade. Na sua vida, quem foi a pessoa que esteve presente quando ninguém mais esteve? Conta aqui nos comentários qual foi o momento dessa história que mais te tocou e o que ela te fez refletir. Eu leio tudo. Me diz também de onde você está assistindo esse vídeo. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que presença vale mais do que qualquer promessa. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.